Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para o nosso sexto vídeo focado em Balneário Pissarras. Vamos que vamos então, quase finalizar nossa lei orgânica e no próximo vídeo 007 nós vamos terminar com essa parte. E aí vamos ter visto o estatuto e a lei orgânica, beleza? Então vamos que vamos, desculpa pela demora agora, na vida de papai é mais difícil agora, né? Acabar fazendo tudo ao mesmo tempo e continuando com a mesma quantidade de vídeos. Mas vamos lá, para mais conteúdos, hein? Não esqueçam, foco no concurso, tudo é foco, né? Cronograma, estratégia, né? Assim como eu estou montando, você tem que montar o seu cronograma de estudo, né? Eu tenho meu cronograma de vídeo, você tem que ter um cronograma de estudo, tem que ser fiel, estudar 1 hora por dia, 2 horas, 3. Ah, eu tenho mais tempo, professor, 4 horas. Excelente, 5, né? Mas independente de quantidade de horas, tem que fazer um bom estudo, não utilizar, por exemplo, um celular, né? Ah, ficar vendo o celular junto, Instagram. Pessoal, foco são coisas básicas, mas que realmente afetam a qualidade do estudo. Não adianta estudar 8 horas e estudar com o Instagram, ficar desfocando, não tendo a concentração necessária, né, para lembrar e entender o conteúdo, beleza? Então vamos que vamos para o vídeo de conversa. Bom, na continuidade da lei orgânica, nós temos como funciona todo o processo legislativo que a gente vai ver. Então, nós temos a própria lei orgânica que nós estamos estudando, que ela pode ser o quê? Alterada, ela pode ser emendada. Aí, depois de uma lei orgânica, nós temos aí as leis complementares, como, por exemplo, a maior parte das leis de alteração de natureza tributária, as leis ordinárias, que são as leis convencionais, lei delegada, resolução e os decretos. Esse é o processo, tá? Do processo legislativo municipal. Normalmente não é cobrado, tá? Não é cobrado, mas vocês têm que entender e conhecer, né? Não é o conceito apenas aí quais são as formas, né, que é possível, né, termos dentro do processo legislativo. Beleza? O que a gente tem que saber e aí é mais cobrado. Conforme a lei orgânica do município, para alterar, né, para emendar a lei orgânica, é necessário 1/3 do mínimo dos membros da Câmara Municipal. Então, 1/3 da Câmara Municipal para emendar, fazer uma proposta à emenda, né? Até vamos reiterar, né? Fazer uma proposta à emenda. Então, eu quero alterar essa lei orgânica. Eu preciso de 1/3 dos membros da Câmara para assinar um projeto de lei para fazer essa emenda. Ou, é claro, a emenda pode partir do prefeito municipal. Então, eu quero alterar o Vamos supor que eu quero alterar em relação às proibições dentro da administração pública que tem na lei orgânica. Eu preciso de uma proposta de lei, de emenda à lei orgânica, de 1/3 do membro da Câmara ou do prefeito municipal. Lembrando, a lei orgânica é basicamente a lei, né? A lei que rege todo o município. Ela não pode ser algo fácil de alterar. Não pode ser algo fácil. Por isso que, se eu quero alterar a lei orgânica, olha só, o projeto tem que ser votado em 2 turnos. Além disso, tem que ter um período mínimo de 10 dias. Por quê? Não pode ter aquelas votações relâmpagos. Você já deve ter visto, né, em alguma Câmara Municipal, em alguma manchete, votação relâmpago. Faz o primeiro turno, faz o segundo turno, já vota tudo hoje. Lei orgânica tem que ter um período mínimo de 10 dias entre um turno e outro. Porque é bem comum eles fazerem sessão extraordinária, né? Em projeto convencional de lei ordinária, né? Em projeto de lei complementar, que tu faz um turno, uma sessão extraordinária no mesmo dia. E aí tu vota tudo hoje. É basicamente passar o projeto, né? Não teve nem tempo da população analisar. No caso da lei orgânica, é um período mínimo de 10 dias entre um turno e outro. Bom, e além disso, para eu votar, né, basicamente uma emenda à lei orgânica, alterar essa lei orgânica, eu preciso de 2/3 da Câmara Municipal votando a favor. Então vejam, né? 10 dias de período entre os 2 turnos e aprovação de 2/3 de membros da Câmara. Beleza? Então é mais complexo, né? Para votar uma alteração na lei orgânica. Que é a lei, basicamente, que é as regras básicas, né? O fundamento do município. Bom, lembrando que a iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer vereador. Então, qualquer vereador pode estipular, né, uma lei. Ah, eu quero fazer uma lei ordinária para criar o Dia do Cão em Balneário Pissarras. Vamos supor aleatoriamente, né? Eu posso, né? Eu faço uma lei ordinária, tal, instituindo esse dia, né? Cada vereador tem a sua competência, né? Tem a sua competência. Só a lei orgânica que precisa lá do 1/3.
Então, lei complementar e lei ordinária. Tem assuntos que são de lei complementares. No geral, o que você tem que saber são os assuntos na área tributária, tá? Na área tributária. Comissão permanente da Câmara também pode ter iniciativa de lei ordinária, o prefeito e os cidadãos. Olha só, os cidadãos que vão exercer uma moção, tá? Então, 5% dos eleitores pode criar um projeto de lei. Então, vamos supor que 5% dos eleitores de Balneário Pissarras querem criar uma lei que proíbe o uso de fogos de artifício no verão. Som alto, né? Caixa de som. Cansaram ali dos turistas e 5% dos eleitores vão votar, né? Vão assinar para fazer um projeto de lei. Então, vejam, tem também a participação popular, beleza? O que são assuntos de lei complementar? Então, vejam, agora vamos diretamente. O que somente pode ser via lei complementar? Depois da lei orgânica, logo abaixo, então, na esfera, na pirâmide, né, do processo legislativo, nós temos a lei complementar. Elas também são um pouco mais difíceis de serem aprovadas do que as leis ordinárias. Elas são mais fáceis que as leis, as emendas à lei orgânica. Então, o que é assunto de lei complementar? São assuntos muito importantes. No geral, tudo que tem a ver com tributos, né? Então, código tributário, criação de tributos, parcelamentos, o Estatuto dos Servidores, que nós já estudamos, é uma lei complementar. O Estatuto do Magistério, criação de cargo, plano diretor, códigos de obra, todos os códigos possíveis, código tributário, código de obra, código de posturas, Estatuto dos Servidores, Estatuto do Magistério, tudo que envolve assuntos que são de extrema importância. Esses assuntos são assuntos de lei complementar. E o que é uma lei complementar, então, né? Ela, basicamente, pessoal, para ser aprovada, ela precisa do quê? Da maioria absoluta. Então, vejam, pessoal, precisa da maioria absoluta do total de vereadores. Então, não da maioria comum. Porque imagina, né? Imagina uma sessão da Câmara em que faltaram vários vereadores. Tem 4 vereadores só. Eles não chegam na maioria absoluta. Então, eles não podem alterar uma lei complementar. Então, para tu ter lei complementar, tu precisa da maioria absoluta, da metade mais 1%, né? Tu precisa dar mais da metade dos membros que são compostos a Câmara. Enquanto a lei ordinária, pessoal, tu precisa de mais da metade dos presentes. Mais da metade dos presentes na sessão. Então vejam, a lei complementar precisa da maioria absoluta dos votos da Câmara. Enquanto a lei ordinária é a maioria dos presentes. Então, se tem 4 vereadores lá, eles podem votar uma lei ordinária, né? E se tiverem 3 que forem a favor, passou da maioria, né? Aprovam o projeto de lei. Bom, e quais são as situações em que são iniciativas exclusivas do prefeito? Somente o prefeito pode criar esse tipo de lei. Olha só, somente o prefeito pode criar um projeto de lei para criar cargos. Então, o vereador não pode criar um projeto para criar cargo. Somente o prefeito pode fazer as leis do orçamento. Qualquer tipo de reestruturação do funcionamento da prefeitura. Somente o prefeito, tá bom? Então é fácil. Qualquer coisa que envolva estatutos, servidores e o orçamento, somente o prefeito pode aí, né, fazer esse tipo de projeto de lei. Na sequência, a lei orgânica aborda sobre a fiscalização contábil orçamentária. Tá? Quem exerce a fiscalização contábil orçamentária? Nós temos aqui dentro do Poder Executivo, que é dentro do prefeito, o controle interno. Você já deve ter ouvido falar, né? Quem trabalha na área pública, que é um órgão que fiscaliza todos os setores, principalmente a parte contábil, né? Principalmente a parte de gestão. O controle interno, tecnicamente tem que fazer auditoria, em folha, tem que fazer auditoria em vários setores, né? Controle interno. E temos o controle externo, que é aquele de fora, né? E quem que é o controle externo inicial aí, né? De uma prefeitura? É a Câmara Municipal, né? Então, olha só, o controle externo, quem exerce é a Câmara Municipal. Os vereadores, o trabalho deles real é fiscalizar a prefeitura, fiscalizar o Poder Executivo. Não é ter cargo, né? Não é virar secretário. É fiscalizar. Ele é o controle externo. É claro que quem auxilia a Câmara Municipal é o Tribunal de Contas. Então, o TCE Santa Catarina,
que é o parceiro, né, do controle externo, conforme a própria lei orgânica. E aí o destaque da lei orgânica do município é que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, ela tem que acontecer conforme a legalidade, tudo conforme a lei, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenção e renúncia conforme a lei, né? E vai ser exercida pelo controle externo e pelo controle interno municipal. E em relação à competência da Câmara Municipal, o que ela tem que fazer? Julgar as contas anuais, tá? Então sempre, todo ano, a gente caminha umas contas de gestão do prefeito. Estou falando da gente, né? Porque eu trabalho em contabilidade, a gente que ajuda a elaborar os relatórios, né? Talvez você, né? Se você é um enfermeiro, tem outro cargo, você não vai ter essa competência, né? E aí, a Câmara Municipal que vai julgar essas contas. A Câmara Municipal que tem que fiscalizar e controlar todos os atos. Esse é o dever da Câmara, do Poder Legislativo. E além disso, olha só, interessante, né? Bem específico, aqui de Balneário Pissarras, então por isso eu quero destacar. Realizar, por comissão de 3 vereadores, inspeções sobre quaisquer documentos da gestão e administração direta e indireta, bem como a conferência dos saldos e valores declarados, em balanços. Então vejam, isso aqui é bem específico de Pissarras, que eu acho que pode ser cobrado, seria interessante, né? Na fiscalização da Câmara Municipal, eles têm que montar uma comissão de 3 vereadores que vão fiscalizar os relatórios contábeis. 3 vereadores, uma comissão. Isso que eu nunca tinha visto, né? É diferente, então por isso que é interessante, né? Pode ser cobrado. Representar também as autoridades competentes para apuração de responsabilidades e punição dos responsáveis por ilegalidades ou irregularidades, né? Então fiscalizar, né? Fiscalizar qualquer dano aí, né? Em relação à administração pública, que é a competência da Câmara, né? No caso, o Poder Executivo. E olha só, a Câmara Municipal ela vai julgar um parecer. Então, as contas anuais que são encaminhadas pelo prefeito, o Tribunal de Contas vai avaliar. Então, lembra que eu falei, né? O Tribunal de Contas do Estado ele é parceiro da Câmara Municipal. Ele faz a avaliação das contas de gestão. Então, o Tribunal de Contas analisou que está tudo correto. O prefeito de Balneário Pissarras apresentou a prestação de contas adequada, gastou o dinheiro da forma correta, investiu o mínimo dos porcentos em educação, né, na saúde, beleza. Está tudo aprovado. Se está aprovado, essa prestação de contas vai para a Câmara Municipal que vai fazer a avaliação. Então, olha só, o parecer prévio que foi emitido pelo TCE deve prestar e só deixará de prevalecer por decisão de 2/3. O que acontece? 2/3 é bem comum, né? Principalmente quando a Câmara ela é contra o prefeito, né? Vamos supor, né, que o Tribunal de Contas aprovou favorável, que está tudo certo na prestação de contas. Para a Câmara Municipal ir contra o parecer do Tribunal de Contas, 2/3 dos membros têm que votar ao contrário do relatório e tem que justificar, né? E tu vai ter que justificar, ó, por que tu está indo contra e tu está reprovando a prestação de contas. E se vamos supor que o Tribunal de Contas rejeitou as contas do governo, o prefeito vai ter, né, que convencer 2/3 dos membros da Câmara, dos vereadores, a mudar a decisão, né? E aprovar as contas do governo. Porque afinal o Tribunal de Contas é um parecer, né, consultivo e a Câmara Municipal que vai finalizar, né? Que vai finalizar e vai julgar, tá bom? As contas anuais dos municípios ficarão na Câmara Municipal a partir do dia 28 de fevereiro do mês subsequente. Nesse momento, qualquer contribuinte pode analisar, né, e questionar a sua legitimidade. Além disso, né, é interessante que tem bastante destaque nessa parte aqui na lei orgânica. Os poderes legislativo e executivo vão manter de forma integrada e resguardada a autonomia, sistema de controle interno com a finalidade. Então, o sistema de controle interno ele vai ter a finalidade aqui, ó, de avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA. Então, o controle interno analisa o orçamento, tá? O orçamento municipal, analisa a legalidade e os resultados de eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Então, será que o patrimônio está sendo bem gerido? Estamos adquirindo 1000 resmas de papel. Estão sendo utilizadas de forma adequada? O controle interno tem que analisar essa situação. O controle interno também tem que analisar as operações de créditos, que são os empréstimos feitos pela prefeitura.
E também, uma outra parte muito importante do controle interno, se um dia vocês forem trabalhar, né, é que o controle interno ele também tem que auxiliar o Tribunal de Contas, auxiliar a Câmara Municipal, fornecer informações, né? Nós temos até o Esfinge, né? Talvez vocês vão trabalhar no futuro, que é o sistema pelo qual a gente manda informação para o Tribunal de Contas. Então, o controle interno ele apoia o controle externo, que é a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas, né? Em auxílio. Bom, e para finalizar, né? A lei orgânica tem muito destaque para o controle interno. Ele deve abranger o quê? Então, esse sistema de controle interno, esse órgão, né, dentro da prefeitura. E também a Câmara também tem um controle interno. O acompanhamento e execução do orçamento, a verificação da regularidade e contabilização da receita e da despesa, a verificação da regularidade e contabilização de qualquer outra obrigação, dívida e direito, e a verificação e registro da fidelidade funcional dos agentes. Então, analisar a prestação de conta de agente, analisar toda a questão, né, do RH, dos dados que são fornecidos pelos agentes da administração pública. E principalmente aí a questão de prestação de contas diária, de adiantamento, né? Bom, na sequência, né, saindo agora do controle interno, nós temos alguns destaques que são dados para o Poder Executivo. E quem que é o Poder Executivo? É o prefeito. Ele que é o gestor do município. Ele que vai executar todas as políticas do plano de governo, a saúde, a educação, a administração, meio ambiente, né? E quem são os parceiros do prefeito? Os assessores, secretários e diretores. Lembrando que o mínimo de idade para ser prefeito e vice é de 21 anos. Bom, além disso, tem que destacar, né, na lei orgânica que o prefeito e vice-prefeito não podem sair de licença da Câmara Municipal, ausentar-se por período superior a 15 dias. Importante, né? Eles têm que pedir autorização, né, nessas situações, tá? Então, quando eles tomarem posse, se eles quiserem sair de um período superior a 15 dias, eles têm que até solicitar para a Câmara Municipal. Senão, eles podem perder o cargo, tá? Senão, eles podem perder o cargo. O prefeito ou vice-prefeito regularmente licenciado terá direito a receber a remuneração quando? Então veja, quais situações o prefeito pode ter licença, né? Pode se ausentar? Em férias. É claro, né? Então o prefeito tirou férias de um mês. Sim, né? Ele pegou férias, está tudo correto. Ele pode ir para Maldivas, vamos supor. Vamos supor que o prefeito está a serviço ou missão do município. Ele tem que até informar para a Câmara. Sim, ele pode às vezes ir para a Alemanha, né? Teve uma vez, faz 2 anos atrás, que todos os prefeitos foram para a Alemanha, no Congresso de Saneamento Básico, aqui de Santa Catarina, que foi uma galera, né? Outro ponto, impossibilitado de exercer o seu cargo, por motivo de doença devidamente comprovado. Ele pode pegar licença de saúde, né? E o que um prefeito faz, né? É destacado na lei orgânica algumas situações. São várias, né? Eu trouxe aqui bem resumido. Basicamente, o prefeito ele tem a iniciativa legislativa, lembra que eu falei, né? Somente o prefeito, por exemplo, pode iniciar um projeto de lei de alteração de estatuto dos servidores, criação de cargos. O prefeito sanciona a lei, ele tem o veto da lei também, né? Ele pode vetar alguns aspectos das leis que foram discutidas na Câmara. Ele é o representante legal da prefeitura, ele é o cara que vai representar na OAB, vamos para o Congresso, precisamos de alguém para representar o município. Tecnicamente é ele. É claro que normalmente o prefeito delega, né, para o vice, secretários, mas no geral ele é o representante legal perante a Receita, né, e perante os órgãos, e também representante do município de uma forma geral. Nomeações, atos administrativos de forma geral, autorização de uso de bens públicos, autorização, elaboração de decretos de apropriação, basicamente tudo que envolve todas as atividades administrativas da prefeitura. É claro que, no geral, o prefeito delega para os seus auxiliares diretos muitas dessas situações, quando é possível. Né? Quando é possível, como, por exemplo, delegar para secretário. Por exemplo, vetar sanção de lei, iniciativa legislativa, somente o prefeito. Eu digo que não tem como decorar, né? São muitas atribuições. Tem que entender, né, o que um prefeito faz, o que o Poder Executivo. Bom, na sequência nós temos a perda de mandato. Quais situações que são possíveis do prefeito perder o mandato? Primeiro,
ele não pode assumir outro cargo ou função da administração pública direta ou indireta, a menos que seja concurso público. Sim, o prefeito pode assumir posse de concurso público estadual, sendo que ele é prefeito do município. Lembrando que tem que ter compatibilidade de horário. Ou o prefeito ele já era concursado. É bem comum, né? Então, eu já trabalhei em duas prefeituras que o prefeito é concursado, ou vice são concursados e viraram prefeito, vice-prefeito. É possível. Ao prefeito e ao vice-prefeito, quando no exercício do cargo, é vedado desempenhar função em qualquer título em empresa privada. Basicamente, o que? Dedicação exclusiva. O prefeito e vice-prefeito não pode ter uma função em empresa privada. Pode ter muita ligação, né? Imagina ele ser diretor de uma empresa, ser sócio de uma outra empresa. Não pode. Então veja, ele não pode qualquer função em qualquer título em empresa privada. Não pode. E o prefeito será processado e julgado pela prática de crime comum e de responsabilizado pelo TJ, né, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Isso que é bem destacado na lei orgânica do município. Quais situações, né, são passíveis para infrações políticos-administrativas que vão ser, né, analisadas para julgamento da Câmara e sancionadas para cassação do mandato? Primeiro, impedir funcionamento da Câmara, impedir a análise de livros, folha de pagamento, ou seja, né, basicamente coibir a Câmara de realizar fiscalização. Desatender sem motivo justo as convocações ou pedido de informação. Então, a Câmara Municipal pode solicitar informação sobre uma secretaria, pode solicitar que seja convocado um secretário, prefeito. Ele tem que justificar o porquê, né? Senão, pode aí sofrer uma infração política administrativa e tomar até a cassação de mandato. Retardar a publicação ou deixar de publicar lei. Vamos supor que a Câmara Municipal votou uma lei. O prefeito tem que sancionar e ele não está fazendo isso. Pode aí sofrer a cassação política. Cassação do mandato, né, via infração. E se ele deixar de apresentar na Câmara, no seu devido tempo, a lei orçamentária. A lei orçamentária tem que ser todo ano encaminhada, a lei orçamentária anual. Se ele não encaminhar a lei do orçamento para o município, e ele pode responder. Beleza? Se ele descumprir o orçamento aprovado, imagina que o orçamento diz que ele vai gastar 10 mil com educação e ele gasta 100 mil. Descumpriu. Se ele pratica qualquer ato, né, pessoal, fora de sua competência, ele omite situação que está na lei. Se a lei diz que tem que fazer uma coisa, ele faz outra. Ele não pode ir contra a lei, tem que agir na legalidade. Se ele omitir ou negligenciar na defesa de bens, direitos e interesses sujeitos à administração. Se ele ausentar-se do município por tempo superior à lei, como a gente já viu, sem autorização da Câmara, os 15 dias. Ou se ele proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro. Todas essas situações elas são possíveis aí de cassação do mandato. Beleza? E olha só, e o que é crime de responsabilidade? São crimes de responsabilidade e sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara. Então, crimes de responsabilidade que vão ser julgados pelo Poder Judiciário, independente da Câmara. Apropriar-se de bens, desviá-los em proveito próprio, utilizar-se devidamente em proveito próprio ou alheio de bens, renda e serviço público, aplicar, desviar dinheiro público, ordenar ou efetuar despesas que não foram autorizadas, deixar de prestar contas, empregar subvenção, auxílios em desacordo com os planos e programas. Então, qualquer forma de desvio, de corrupção, de roubar dinheiro público, de agir de forma não legal, né? É passível, é um crime de responsabilidade que vai ser julgado pelo Poder Judiciário, independentemente da Câmara. E aqui tem outras situações, né? Nomear ou designar servidor contra a lei, de forma que não atenda à lei, adquirir bem, obras sem licitação adequada, antecipar pagamento de forma indevida, conceder empréstimo sem autorização da Câmara, vender bem sem autorização da Câmara. São várias situações, né, em que o prefeito ele age contra a lei. Não tem como gravar todas, tá, pessoal? Só entender, né, que são diversas situações, tá? Todas as situações são situações em que o prefeito ele agiu contra a lei. Então ele comprou sem licitação, vendeu bem sem autorização da Câmara, nomeou um servidor sem concurso público, de forma indevida, deixou de prestar concurso público, deixou de promover o pagamento de empréstimos, conforme a lei,
captou recursos sem o devido processo legal. Então, toda situação fora lei são possíveis aí de crime de responsabilidade que vão ser julgados pelo Poder Judiciário. Beleza? Quem são os auxiliares diretos do prefeito? Então, o prefeito ele não é sozinho no Poder Executivo, ele tem auxiliares diretos, que são assessores, secretários e diretores. E também tem diretores, por exemplo, de fundações. Também são auxiliares de braço direito do prefeito. Esses cargos são de livre nomeação, são cargos comissionados, não são cargos efetivos no geral, né? Apesar que um efetivo pode virar um secretário municipal, né? Importante que além das atribuições de cada cargo, então, por exemplo, o secretário municipal de educação tem as suas atribuições, mas além disso, cada cargo aí de auxiliar direto tem como atribuição subscrever os atos referentes ao seu órgão, ou seja, um secretário de educação pode criar um regulamento do uso das escolas, regulamento do uso da biblioteca, por exemplo. Além disso, pode pedir instruções, decretos e regulamento. Pode apresentar ao prefeito o relatório anual. Então, todo secretário tem que apresentar um relatório anual do que fez na sua função. E tem que comparecer à Câmara sempre que convocado. Lembrando que os auxiliares diretos, conforme a lei orgânica, eles são solidariamente responsáveis por tudo que assinarem, ordenarem ou praticarem. Isso é bem importante, né? Eu acho que todo secretário deveria saber, né? Eles são solidários, respondem por tudo que fizerem aí nos seus atos, solidariamente com o prefeito. E no caso também de pissarras, nós temos os intendentes, tá? Então, a lei municipal de iniciativa do prefeito poderá declarar a independência dos distritos. Então, é por bairros, intendentes. E o que são os intendentes? Eles são como delegados do Poder Executivo. Eles vão cumprir e fazer cumprir as leis, atender as reclamações na sua região, né, das partes e encaminhá-las ao prefeito, indicar ao prefeito as providências necessárias ao bairro, ao distrito, fiscalizar os serviços da sua região e prestar conta mensalmente quando forem solicitadas. Esses são os intendentes, algo só de Balneário Pissarras, né? Não é todo município que tem. Então eu vou destacar que eu acho que pode ser cobrado. Então os intendentes são como delegados do Poder Executivo. Cumprir e fazer as leis sancionadas pelo prefeito, atender às reclamações das partes e encaminhá-las ao prefeito. Quando se tratar de matérias estranhas às suas atribuições, indicar ao prefeito as providências necessárias para sua região, para o seu distrito, e fiscalizar tudo que é relacionado, à área pública, às suas atividades. E ele presta conta mensalmente. Enquanto secretário, os auxiliares diretos anualmente. Os intendentes prestam conta mensalmente, beleza? Por hoje é só. Essa semana ainda, tá, pessoal? Dia 22 de novembro eu vou postar o próximo vídeo. Vamos estudar, vamos focar, vamos lá, não desistam, foco total. Tá chegando, tá chegando. Vamos focar. Eu desejo para vocês aí uma excelente semana de estudos e até a próxima.